frente e voltar o cão arrependido, confusa. Não tinha mais confusão. Então, quando ele chegou na minha vida, eu estava totalmente liberta, curada, sem nenhuma recaída em relação ao meu passado. Sim. E isso é qualquer área, como da droga, como... Então, as pessoas sempre vão lutar ali em relação a isso. Sempre brinco não, mas eu falo a verdade. A pessoa que tem problema com alcoolismo, cara, tá liberto, tá um tempo já sem fumar, sem beber, não queira ir no bar, conversar com seus amigos, porque ele é um ambiente propício para você ter uma recaída. Sim. Né? Então eu sei que se eu... Inteligência emocional. Exatamente, inteligência emocional. Então, entenda isso. São você falou 5 passos, mas eu diria 3. 3, né? Então vamos abreviar para 3. Esse autoconhecimento, né, de reconhecer se algo te incomoda, se isso te causa sofrimento, seja o homossexualismo, seja a droga, seja a pornografia, que as pessoas também não falam, mas tá ali sofrendo, ainda atrasando a vida, escravo de um vício, achando que não tá atrapalhando, mas às vezes tá atrapalhando, cara. Você não tá produzindo tanto que você poderia produzir, você não tá amando às vezes sua esposa como você poderia estar amando, você não tá aberto com um novo relacionamento como você poderia estar aberto, porque você tá focado ali numa mentira, numa fantasia que você não consegue sair. Então isso em relação a qualquer vício, né? Então tem vício hoje de compras, então às vezes a mulherada, né, cai, eu atendo lá, já atendi, né, uma senhora acumuladora que eu vi quantos compra por comprar, né? Então é um vício também, você precisa de ajuda, você precisa colocar isso pra fora, a gente precisa entender a raiz disso, né? E também não descaracterizando a medicação. E às vezes é um complexo de inferioridade, né? Às vezes nunca teve lá no passado e agora ela tem uma condição. Agora eu quero tudo. Exatamente. Então é uma coisa ali que, por falta de autoconhecimento, a pessoa se afunda num vício, se afunda numa escravidão. Quando você faz essa conexão, né, de entender o porquê, você consegue abraçar a restauração. Exato. Então, eu falei um pouco no início, né, para não ficar sem um gancho ali, eu falei um pouco da indústria farmacêutica que tem esse interesse mesmo. Quando você vai pegar dados lá, faturam bilhões, não é nem coisa de milhões, é bilhões o faturamento anual de indústria farmacêutica. Eu também trabalhei durante 5 anos em 2 laboratórios aqui em Brasília, bem conhecidos. Então eu sei um pouquinho também desse mercado negro, né, que rola por fora. Igual eu falei, você não tem interesse em te olhar, entender a sua história, por que você passou a comprar, né, por que você né, tá viciado em pornografia. Não, isso fala em qualquer área, sabe, Mary? Porque o que acontece? Às vezes na igreja acontece muito disso. Porque o que acontece? Tem pessoas que querem assim, pastor, eu tô com um problema no casamento. E aí quer o quê? Vou te trazer uma água ungida, ou então, né, eu vou colocar a mão na sua cabeça, e às vezes ela fica presa dentro de uma religiosidade que não vai funcionar para ela. E existe um sistema que trabalha a favor disso, né? Porque quer a pessoa sempre o que ali? Presa. Agora, quando você alcança essa libertação, é fenomenal, né? Exato. Então, existem situações que realmente a medicação vai fazer a diferença, vai fazer toda a diferença. Então, eu venho também da parte da ciência, não posso negligenciar isso. Então, alguns transtornos, algumas debilidades emocionais, é importante por um período ali a medicação. Agora, outra coisa é você achar que você que vai morrer usando aquilo ali, que aquilo ali, sem aquilo ali você não vive, né? Dependendo do caso. Às vezes as pessoas também não entendem a diferença de diagnóstico, né? Mas eu tenho diagnóstico aqui, ó, o médico falou que eu tô com depressão, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Às vezes a pessoa realmente tem o diagnóstico na mão, mas ela fica tão presa àquele diagnóstico que ela se esquece do que é o prognóstico. O que é o prognóstico, né? É como eu vou reagir a esse diagnóstico que tá aqui na minha mão. Eita. Eu vou realmente acreditar, isso aqui é a palavra final, isso aqui tem é realmente... Tem o diagnóstico e tem o prognóstico. O prognóstico é como que eu vou reagir. E aí o prognóstico é onde entra cura de câncer que até então a medicina tinha desenganado, o prognóstico é onde entra doenças autoimunes que até então para a ciência não tem cura, mas a pessoa dá o relato de que ela foi curada de fibromialgia, por exemplo, né? Então para a ciência não tem cura, isso é o diagnóstico. Mas o prognóstico, como que essa pessoa reagiu àquilo que o médico falou? Então até a maneira como o médico fala, né, às vezes como a gente fala com as pessoas, às vezes assim, cara, você realmente dá um diagnóstico para aquela pessoa que ela acha que aquilo ali não tem mais saída. E ela acredita, né? E ela acredita. Toma posse. Então exatamente como que eu vou reagir a qualquer situação que me incomoda hoje. Né? Então o que fez a diferença, né? Pra hoje você tá 12 anos liberto do homossexualismo. Tinha um diagnóstico na sua vida, velho. Nada vai dar certo, relacionamento já era, referência do seu herói acabou. E agora Deus pega tudo isso e fala, agora vocês vão ser líderes de casais. Exatamente. E vocês vão passar essa experiência para as pessoas. Exato. E vocês começaram a trabalhar, falar um pouquinho sobre isso, vocês começaram a trabalhar com casais? Na verdade a gente veio se preparando há bastante tempo, né? Então não aconteceu igual, mas ele falou, foi uma preparação, né?
Então, antes da gente casar, a gente se preparou para casar. Então, eu fiz vários cursos, eu falo que eu nasci para casar, né? Porque minha mãe já vinha me educando para isso. Depois eu fui entender o que era um casamento. Não fui casar porque amei a Mary e não, agora não. Cara, a gente já vinha desse processo de conhecer, de se desenvolver. E aí, quando aconteceu da gente casar, logo um ano depois, veio a proposta de ser líder de casais, né? Pela essa caminhada que a gente tinha. E aí foi mais fácil. Isso é tão interessante, né, Vitor? Porque hoje em dia nós temos bastante conhecimento, né? Em relação ao planejamento familiar, cara, isso é fenomenal, porque a gente evita tantos problemas. Sim. Né? E você fez esse planejamento. Sim. Então, evita tantos problemas, né? Verdade. Fiz primeiro ali o curso de homens para entender qual era o meu papel como homem dentro de casa, o meu papel na sociedade, que pode falar o que quiser, cara, mas eu tenho um papel a ser cumprido aqui, podem querer, tal pessoa eu acho isso, não, é para você. O que eu escolhi é ter um papel de homem dentro de casa e na sociedade, e quando a gente se uniu foi só a cereja do bolo, né?